Vou falar um pouquinho sobre a trajetória do nosso palestrante, então. O Fábio é bacharel em Gestão e Análise Ambiental, é mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, doutorando no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Ele realizou o estágio prático na CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, na Agência Ambiental de Araraquara, possui experiência na área de Ciências Ambientais e Ecologia e atua principalmente com ecologia aplicada às águas continentais, manejo de bacias hidrográficas, gestão ambiental, geotecnologias, planejamento ambiental e política ambiental. Fábio, muito obrigada de novo por aceitar participar do minicurso e fica à vontade, a palavra agora é sua. Obrigado, agradeço o convite, boa noite a todos. E eu vou apresentar hoje para vocês um tema relacionado com a qualidade da água e a conservação da biodiversidade. Ao final, fiquem à vontade para trazer questionamentos, isso aqui é mais uma conversa, tá, gente? Vou aproveitar, vou projetar minha tela aqui para vocês. Todos conseguem ver minha apresentação? Sim, conseguimos. Certo. Bom, a apresentação está intitulada como o papel determinante da manutenção da qualidade das águas para a conservação da biodiversidade. Partindo para a estrutura da nossa conversa hoje, eu vou estar abordando alguns conceitos, vou estar tratando com vocês sobre o significado dessas variáveis imunológicas, ou seja, desses parâmetros que mensuramos nas águas doces. Vamos estar abordando também contaminação e poluição, os conceitos, passar por alguns aspectos gerais, conversar sobre ameaças à biodiversidade, quais são os mecanismos que levam a essa degradação que observamos atualmente. Vou dar um destaque para o Cerrado, trazer alguns exemplos de estudos para vocês e terminar tratando um pouquinho de política pública. Então, o objetivo aqui hoje é fornecer, através dessa exposição, uma visão geral sobre essa temática para todos vocês. Mas, afinal de contas, o que é biodiversidade? Temos que lembrar que biodiversidade é um termo bem abrangente. Ele acaba remetendo toda a riqueza e também a variedade que a gente observa de organismos e micro-organismos, plantas, animais, ou seja, todas as formas de vida. É também importante lembrar que esse conceito acaba englobando a parte genética de cada indivíduo. Então, tudo isso acaba sendo tratado como biodiversidade. Mas vocês também podem estar se perguntando, o que é qualidade da água? Eu vou dizer para vocês que depende. Depende do quê? Da finalidade do uso. Se for uma água para abastecimento público, a qualidade da água, ela deve ser bem restritiva. Você não pode ter contaminantes ou poluentes nessa água, já que isso pode ocasionar problemas de saúde. Se for qualidade da água para a conservação da biodiversidade, aqui novamente a gente tem que estar preservando essa água, não pode estar deixando ocorrer grande degradação ou perda das suas propriedades. Aqui vocês podem ver, geralmente para se avaliar a qualidade da água, podemos estar fazendo uso de alguns indicadores. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Não fiquem apreendidos à questão da equação aqui. Esse primeiro indicador é o índice de estado trófico. Ele é muito adotado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Esse índice, basicamente, ele reflete o quão fértil aquele corpo d'água está. A categoria varia de ultraoligotrófico, que é um ambiente pouco fértil, até hiperotrófico, que é um ambiente que é muito fértil. Esse grau de fertilidade das águas acaba sendo obtido através das concentrações de fósforo, que é um nutriente na água. Um índice muito utilizado aqui na nossa rede de monitoramento paulista é o índice de qualidade das águas. Ele é dado a partir dessas duas equações. Para estar calculando esse índice, utilizamos 9 variáveis, como temperatura, fósforo, entre outras. E a partir do somatório, do produtório, a água, o corpo hídrico, ele é classificado entre péssimo e ótimo no que diz respeito à sua qualidade. Esse índice é muito utilizado para ver o quão adequada a água está para o abastecimento público.
Partindo para o significado das variáveis imunológicas, ou seja, aqueles parâmetros que podemos estar mensurando numa amostra de água que coletamos nos rios, lagos e riachos. Temos a clorofila A, que é basicamente um elemento que participa da fotossíntese. Aqui a gente pode ter uma ideia da biomassa, ou seja, da produtividade primária que temos naquele corpo hídrico. Temos os coliformes fecais, que é muito comum no monitoramento de qualidade da água, porque essa bactéria é um indicativo de poluição de origem fecal, porque ela só habita os animais que possuem sangue quente, o homem, gado, assim, por exemplo. O pH é uma medida importante porque ele indica o quão ácido ou básico está aquele ambiente. Geralmente, a vida aquática suporta valores variando de 6 a 9. Temos também a demanda bioquímica de oxigênio, que é uma medida que acaba refletindo o quanto de oxigênio é necessário porque os micro-organismos ali existentes acabam degradando a matéria orgânica presente na água. Temos alguns nutrientes, como nitrogênio total, fósforo. Temos a temperatura. Geralmente, quando você observa uma alta temperatura no ambiente aquático, isso é muito danoso para a biota que ali habita. E também pode ser um indicativo de poluição térmica. Muitas vezes, indústrias podem estar liberando água de cadeira direto no rio. E isso acaba prejudicando em muito a biodiversidade. Temos o resíduo total. Valores muito altos costumam indicar problemas que podem se refletir na forma de enchentes e assoreamento, ou seja, a gente tem toda a ocupação do leito da água por esse material particulado, que é refletido pelo resíduo total, e o oxigênio dissolvido, que é a quantidade de oxigênio ali disponível para que os organismos e processos ecológicos possam existir. É importante destacar aqui que os impactos das atividades humanas acabam levando à poluição e contaminação das águas, e diretamente afeta a biodiversidade. Existem três tipos de poluição: a pontual, a difusa e também a mista. O tipo de poluição pontual ela é mais visível. Geralmente a gente vê na forma de canos que liberam dejetos na água. Um exemplo pode ser a coleta de esgoto numa cidade que não tem tratamento e despeja isso diretamente no rio. A difusa, ela ocorre principalmente nas áreas urbanas e também agrícolas. Por exemplo, quando ocorrem chuvas, a gente tem toda a lavagem da superfície e todos os compostos ali presentes no solo acabam sendo carreados para a água. A isso dão nomes de poluição difusa. E aqui também tem um exemplo da poluição mista, que engloba a poluição pontual e também a difusa. Um exemplo aqui é um lixão. Quando eu falo contaminação, a gente tem que ter em mente que contaminação se refere ao processo em que temos um comprometimento da qualidade da água, do ar, do solo, de modo que isso acaba se configurando um perigo, tanto para a saúde pública como para a biodiversidade, devido à propagação de doenças e também à ocorrência de envenenamento. Por sua vez, a poluição acaba se refletindo na forma da contaminação dos componentes bióticos e também abióticos, como água, ar, solo. E de forma que as pessoas que estão ali presentes, a biodiversidade também, acaba sendo afetada por essa energia e matéria lançada. Por exemplo, temperatura. Outro aspecto importante quando a gente fala de qualidade da água e manutenção da biodiversidade é a zona ripária. Eu gosto de falar que a zona ripária ela tem a mesma função que o nosso cílio. Essas zonas que existem ao redor dos corpos hídricos, elas impedem que vários compostos cheguem até a água. Elas atuam como um verdadeiro tampão. Essa vegetação ao redor dos corpos hídricos, elas acabam sendo adaptadas, já que muitas vezes esse corpo d'água aumenta o seu nível, e também ela é muito importante porque serve de habitat para alguns organismos, e ela influencia diretamente na qualidade da água. Uma vez que ela está ausente, a gente tem a entrada de compostos que comprometem a qualidade da água e também a biodiversidade ali existente. Aqui vocês podem ver, tem uma foto que eu tirei aqui em 2017, lá no Rio Sorocaba. Essa vegetação em volta do Rio Sorocaba é o que chamamos de zona ripária. Aqui nesta foto temos mais um exemplo. Vocês podem ver que a gente tem árvores de diversos tamanhos, aí está bem evidente aqui.
Partindo para alguns aspectos básicos, a gente tem que ter em mente que as atividades realizadas pelos seres humanos acabam convertendo os ecossistemas. O que é isso? As áreas naturais de vegetação acabam sendo transformadas em áreas urbanas e aquelas áreas onde a gente vê a ocorrência de processos agrícolas, como plantio de cana, plantio de soja. Toda essa conversão dos ecossistemas naturais, ela acabou se intensificando e muito com a Revolução Industrial. E dentre as atividades mais impactantes que temos na atualidade, a gente pode ter destaque aí para o agronegócio, também a mineração, entre outras. Essas atividades, o que elas acabam acarretando? Na alteração dos parâmetros da água. A gente também vê a ocorrência da poluição e contaminação desses ambientes aquáticos, e isso acaba levando ao comprometimento das cadeias tróficas. Aqui tem um exemplo de cadeia, que a gente tem o plâncton ou o plâncton e os peixes. A partir da poluição e contaminação, a gente tem uma modificação nessas cadeias. Muitas vezes a gente pode perder essas cadeias, e porque a água acaba sendo inadequada para manutenção da vida dessas espécies. É importante lembrar que as alterações da água a partir das atividades humanas acabam configurando condições adversas para a biodiversidade. É importante lembrar também que nas últimas décadas a gente tem tido uma grande perda de ecossistemas aquáticos, e os nossos rios e córregos estão sofrendo com um processo de poluição e contaminação muito intenso. Tudo isso acaba mudando toda a dinâmica desses ecossistemas, e muitas vezes a gente acaba observando a extinção de espécies, já que a gente tem uma redução dos recursos que elas utilizam para estar se alimentando, e também a gente tem uma redução daqueles espaços que essas espécies utilizam para estar se reproduzindo. Dentre as principais ameaças à biodiversidade, como já salientei, a gente tem a conversão dessas áreas naturais em outros usos, a gente também, esses espaços naturais acabam sendo alterados pela própria ação humana, e isso é muito prejudicial. Outro aspecto importante que estamos vivendo na atualidade é toda essa alteração do regime hidrológico. A gente está tendo um descontrole dos períodos de seca e também de cheia, e isso afeta diretamente a migração de peixes, entre outras espécies. Uma outra problemática também é a introdução de espécies exóticas. Elas passam a competir com as nossas espécies nativas. Muitas vezes acabam levando muitas à extinção. E também, agora, estamos lidando com o efeito das mudanças climáticas, que têm sido cada vez mais frequentes e ocorrido com maior intensidade. E vocês podem estar se perguntando, quais são os principais condutores de degradação da qualidade da água aqui no Brasil? Eu vou estar destacando alguns aqui para vocês. O próprio processo de urbanização, já que a gente tem problemas de poluição difusa e também problemas com saneamento básico. Muitas cidades carecem disso e acabam lançando todo o esgoto gerado pelos habitantes diretamente nos rios. Temos também a pecuária. A gente tem estimativas que existem mais de 4 campos de futebol para cada cabeça de gado em nosso país. Tudo isso acaba prejudicando os corpos hídricos devido à entrada de material particulado, do solo na água, entre outros elementos. Temos também a soja, que tem contribuído para a degradação das zonas ripárias, e também o plantio de cana-de-açúcar, né, que a gente sabe que na agropecuária a gente tem um uso intensivo de agrotóxicos, e muitas vezes acaba parando na água e afeta a biodiversidade ali existente. Outro aspecto que merece destaque é que a gente tem observado a alteração do habitat e as mudanças climáticas têm afetado a qualidade da água. Tudo isso tem levado à perda de integridade, ou seja, os processos que ali ocorrem acabam sofrendo desregulações. A gente acaba observando uma perda de qualidade da água e também a gente tem uma redução da quantidade de água existente nesses ecossistemas. Um exemplo são os reservatórios aqui no estado de São Paulo e outras regiões do país. Outro aspecto é a homogeneização da paisagem. A partir do momento que eu desmato toda uma área e ali eu planto somente soja, eu tenho uma paisagem homogênea. Ao fazer isso, eu acabo fazendo com que animais percam o seu microhabitat. Muitos acabam perecendo. Também é importante lembrar que as atividades humanas, elas alteram toda a estrutura físico-química dos corpos hídricos. Um exemplo muito claro disso é o que a gente tem observado no Cerrado. Mas vocês podem estar se perguntando, o que o Cerrado tem a ver com biodiversidade e qualidade da água? Tem tudo a ver.
Porque o Cerrado, ele abriga cabeceiras de rios muito importantes. Um exemplo é o Rio São Francisco. E muitas bacias hidrográficas importantes aqui para a população brasileira, elas estão parcialmente ou totalmente dentro do Cerrado. O Cerrado, ele possui uma rica rede de rios e riachos e também várias áreas úmidas. Isso favorece a existência de uma rica biodiversidade. Os rios, eles acabam tendo um papel muito importante porque eles funcionam como verdadeiros corredores. A partir dos rios, as espécies podem estar transitando para espaços diferentes, ou seja, assim elas se dispersam. Só que a degradação que tem ocorrido no Cerrado tem levado a uma redução da sua biodiversidade. Apesar de ter mais de 1.600 espécies de peixes, 42% dessas espécies estão ameaçadas de extinção por causa das atividades humanas. O Cerrado, ele fornece uma ampla gama de benefícios para a gente, o que chamamos de serviços ecossistêmicos. Alguns benefícios que a sociedade tem do Cerrado é a provisão de água, é a manutenção da própria biodiversidade, é a retenção de nutrientes que não vão para a água, isso favorece a sua qualidade, entre outros. Apesar da sua grande importância, o Cerrado ele possui pouquíssimas áreas que são protegidas por força de lei. Menos de 4% da área do Cerrado é protegida legalmente. No Cerrado, os corpos hídricos possuem uma influência muito forte da sazonalidade. A gente tem um grande período de estiagem, que geralmente é compreendido entre maio e setembro, e os demais meses é um período que a gente observa uma maior ocorrência de chuva. Devido às suas características, várias espécies do cerrado só ocorrem aqui, só ocorrem nele, o que chamamos de espécies endêmicas. Apesar de toda a sua importância, algumas medidas têm buscado lidar com esse cenário de degradação. Um exemplo que temos aqui é a existência de guidelines, ou seja, valores de referência de qualidade de parâmetros da água. Esses valores, quando estão eles servem como um guia. Quando temos valores em desacordo com o disposto nesses dispositivos, podemos evidenciar que ali observam-se riscos para a biodiversidade e também para a própria saúde humana. Um problema muito frequente no Cerrado é a falta de saneamento. Isso afeta diretamente a qualidade da água. A falta de saneamento acaba levando também à redução da abundância, ou seja, a quantidade de organismos que eu tenho ali, também como a riqueza, a diversidade de espécies. As áreas de preservação, elas são muito importantes porque elas auxiliam na conservação da qualidade da água, bem como na manutenção da biodiversidade. Estudos mostram aqui para a gente que quanto maior for a área de vegetação nativa, maior é a biodiversidade ali existente. E que a ação humana, quando desmata essas áreas, acaba reduzindo a biodiversidade e também altera toda a composição desses organismos. O que chamamos de antropização, ou seja, essa influência do ser humano, acaba diferenciando os nossos corpos hídricos. Por exemplo, alguns pesquisadores verificaram que a qualidade da água é diferente entre os rios que são naturais, ocorrem dentro de espaços com vegetação nativa, e dos rios que ocorrem em ambientes agrícolas. As áreas naturais atuam como um verdadeiro tampão, como eu já mencionei, e isso propicia condições que garantem a abundância dos indivíduos e também a funcionalidade desse sistema. E é interessante lembrar que as espécies existentes nos corpos hídricos, elas respondem de formas distintas à interferência que ali ocorre. Muitas espécies podem ser generalistas, ou seja, elas vivem em uma ampla gama de variação das condições ali existentes, enquanto outras são especialistas. Se alterar muitos parâmetros ali, elas deixam de ocorrer naquele ambiente. Como salientado, a gente tem uma redução dos indivíduos de acordo com a interferência humana. A interferência humana leva à perda de naturalidade e logo a gente acaba tendo predomínio de espécies que indicam péssima qualidade daquele ambiente, devido à poluição existente. E na literatura, é claro que a gente tem uma relação muito forte entre o que ocorre ao redor do ambiente aquático e também e isso acaba se refletindo nos parâmetros da água. Quando a gente tem alteração da qualidade da água, isso acaba configurando um filtro. E somente as espécies que conseguem ultrapassar esse filtro que acabam existindo naquele sistema. As que não conseguem acabam deixando de existir.
Aqui tem alguns exemplos para vocês. O ano passado, acabamos realizando uma campanha de amostragem no córrego Santa Maria do Leme, que fica aqui na área urbana de São Carlos. Conforme vocês evidenciam que na carta temática, é uma bacia que tem uma grande área urbana e também uma grande área destinada ao agronegócio. Mas vocês podem ver que o rio tem uma zona ripária preservada ainda, apesar de pequena, mas está bem preservada. A existência dessa zona ripária propiciou uma pequena variação nos parâmetros que analisamos. Então, a gente concluiu que o rio ainda tem um bom efeito de tamponamento. Isso acaba sendo benéfico para a biodiversidade. Por outro lado, numa avaliação que realizamos em 2017 em outro córrego urbano aqui de São Carlos, o córrego do Mineirinho, a gente observou que a área possui sérios problemas com o esgotamento sanitário. E a qualidade nesse corpo hídrico aqui foi classificada como regular e ruim. Aí a gente observou também que as condições ali não suportavam uma grande biodiversidade. A gente teve uma perda dos organismos existentes nesse córrego. Somente espécies tolerantes à poluição que estavam habitando ali. Exemplos são os macroinvertebrados bentônicos, que são aqueles micro-organismos visíveis ao olho nu, que eles vivem por mais uma parte de sua vida no sedimento dos rios. Um outro aspecto interessante é que analisamos um dos mananciais aqui de São Carlos, o Ribeirão do Feijão. Ele é responsável por quase 30% da água aqui de São Carlos. Ao verificar a cobertura dessa bacia hidrográfica, quando eu falo bacia hidrográfica, bacia é como se fosse um funil. Tudo o que acontece na bacia se reflete no corpo hídrico. Aqui no caso do Feijão, vocês podem ver que de 1998 até 2018, a gente teve uma grande perda das áreas naturais. Aqui nessas imagens abaixo, temos um índice que se chama Índice de Qualidade Ambiental dos Recursos Hídricos. O que esse índice reflete? Ele reflete a suscetibilidade dos ambientes aquáticos às fontes impactantes, ou seja, aquelas fontes que são caracterizadas pelas atividades humanas. Com o passar do tempo, vocês podem ver que essa suscetibilidade aumentou e muito. Um outro estudo bem interessante aqui do estado de São Paulo foi um conduzido no Rio Sorocaba. Realizamos a amostragem nesses pontinhos em pretos aqui na carta temática. A gente observou que a qualidade do rio ela varia de regular, mas ela tem uma perda quase ali na divisa do município, quando o rio está para deixar a área. A gente observou que ali tem uma entrada de esgoto. Mas é importante salientar aqui que a prefeitura tem feito um trabalho de despoluição das águas. Esse trabalho possibilitou o aumento da diversidade de peixes existentes. Para vocês terem ideia, em 2017 encontramos mais de 32 espécies diferentes de peixes em um rio urbano. Isso é muito bom. Uma outra questão é que em Sorocaba, o rio ele tem um problema de assoreamento, ou seja, a gente está tendo um grande acúmulo de sedimento na calha principal do rio. Para lidar com isso, a prefeitura queria fazer um desassoreamento. Só que a gente, numa consulta que eles fizeram para a gente aconselhou a não realizar isso, porque eles iam utilizar dinamites. Aí explicamos que, ao utilizar dinamites, todos aqueles poluentes e contaminantes que estão no sedimento do rio, eles iam ficar em suspensão novamente, e isso ia afetar e muito a biodiversidade ali existente. Muitas espécies iriam acabar morrendo, já que todo o oxigênio ia cair, elas iam entrar em contato com esses elementos tóxicos, isso ia ser bem adverso. Aí o fruto foi esse artigo que eu trago aqui para vocês. Uma situação também constatada em Sorocaba é esta área úmida. Vocês olhando, vocês podem pensar que isso é um campo, uma pastagem, mas não é. Aqui é um ambiente aquático. Só que, em função da entrada de esgoto de um bairro bem próximo, todas as espécies de peixe existentes nesse ambiente foram perdidas. Não tem mais nenhuma espécie de peixe. E devido à grande quantidade de fósforo e nitrogênio existente na água, essa macrófita aquática, essa planta aquática chamada alface d'água, popularmente, ocupou todo o espelho d'água. Então, nesse ambiente, a gente não tem biodiversidade, somente alguns organismos, uns macroinvertebrados, são bem resistentes e são indicativos de poluição da água. O que eu destaco aqui também é que temos que ter uma certa complexidade na paisagem.
Quando a gente perde toda essa complexidade da paisagem, só temos, por exemplo, só cana-de-açúcar ou só campos de soja, quando ocorre um distúrbio, a gente tem o ecossistema acaba perdendo a sua estabilidade e muitas vezes ele não se recupera, ele entra no que chamamos de um estado alternativo, como vocês podem ver na figura acima. Já como temos uma paisagem bem complexa, com várias áreas de vegetação nativa, a gente tem uma preservação dos ambientes, dos ecossistemas ali inseridos, ao ocorrer esse distúrbio, em pouco tempo, o sistema tende a voltar ao seu estado original. Tudo isso se deve à biodiversidade ali existente. Todas essas modificações que observamos na atualidade têm muito a ver com o crescimento econômico, a tecnologia, também o crescimento da população e o processo de industrialização. Isso é o que chamamos de condutores indiretos. Esses condutores levam diretamente à conversão de terras, eles acabam propiciando a adição de nutrientes nos ambientes aquáticos e também a poluição orgânica. Tudo isso gera como efeito ecológico a perda da qualidade da água, a perda de biodiversidade, às vezes a gente tem alteração das espécies que existem nesses sistemas. E, ao ocorrer isso, a gente tem uma forte interferência nos serviços ecossistêmicos que são proporcionados para nós todos. Quando a gente tem essa alteração da qualidade da água a partir da poluição orgânica ou mesmo da conversão de áreas naturais, a gente tem uma entrada de nutrientes, também sedimentos na água. Isso acaba propiciando o aumento da demanda bioquímica de oxigênio, e isso acaba reduzindo a quantidade de oxigênio disponível para a biodiversidade estar utilizando. Isso aumenta o grau de fertilidade desses sistemas, a gente acaba tendo aumento da biomassa que existe ali, por exemplo, plantas aquáticas, e isso acaba levando a mudanças na biodiversidade ali existente. A gente também observa a alteração da zona ripária, a perda de qualidade da água e do sedimento, devido a todos esses estressores. Mas destaco aqui que algumas políticas que temos no Brasil, elas auxiliam a lidar com esse cenário. Destaco aqui a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa política é muito importante, ela é considerada robusta. Ela teve forte influência da Conferência de Estocolmo e também das Nações Unidas sobre a Água, que relataram o nosso futuro comum. A política claramente estabelece que temos que ter um equilíbrio e também um manejo adequado do nosso meio ambiente. Dentre os instrumentos que essa política traz, destaco aqui os padrões de qualidade, porque eles funcionam como referências, e isso auxilia no controle das atividades humanas. E também um estudo de impacto ambiental, que acaba limitando muitas vezes, propiciando um melhor cenário do que aquele se você não tivesse esse tipo de avaliação. Um ponto importante é na nossa Carta Magna de 88. O artigo 225, basicamente, ele estabelece aqui que todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado e que temos o dever de preservar esse meio ambiente para as gerações futuras e para as atuais também. Outra política é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Aqui vocês podem ver que, nos objetivos, claramente temos a obrigação de assegurar a atual e as futuras gerações água com a qualidade adequada, e também temos aqui a necessidade de um desenvolvimento sustentável, bem como o controle de eventos hidrológicos críticos, como grandes estiagens. E também não deve ocorrer o uso inadequado dos recursos naturais. Algumas convenções importantes é a Convenção de Áreas Úmidas Ramsar, que ela estabelece proteger essas áreas. Áreas úmidas são aquelas que observamos muito no Pantanal, elas são semelhantes a lagos. E também a Convenção sobre Diversidade Biológicas. Essas convenções têm como intuito conservar, preservar a biodiversidade existente a partir de ações governamentais. Elas estimulam a todo mundo que faz parte dessas convenções a estar adotando ações nesse sentido. Destaco aqui que o Brasil é signatário dessas convenções. Um plano muito famoso foi as metas de Aichi, no caso da CDB. Outro dispositivo importante é a Resolução CONAMA 357. Basicamente, é uma diretriz que estabelece valores de referência para nossas águas.
A partir desses valores, você sabe se a gente está tendo uma desregulação da qualidade da água nos sistemas e de que forma isso está acontecendo. Apesar de algumas críticas, a economia é muito importante porque ela traz esses padrões e classifica todos os nossos rios, córregos e riachos brasileiros. E também ela acaba tendo restrições, já que, por exemplo, águas classificadas como classe especial não pode ter tanta interferência humana, a gente tem que ter um controle da ocupação do território ao redor desse corpo hídrico. E também temos aqui a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Basicamente, essa lei ela acaba tendo uma interface muito grande com as nossas zonas ripárias. Infelizmente, ela acaba reduzindo o percentual de área que tem que ser protegida. Ela acaba sendo menos restritiva do que o Código Florestal de 65. Ela tem algumas críticas bem fortes, como realizado por esse pesquisador, Branca Leão e outros, em 2016. E também um aspecto importante são os objetivos do desenvolvimento sustentável. O nosso tema de hoje tem tudo a ver com o objetivo 14, que é vida na água. Todas as partes, incluindo o Brasil, devem adotar medidas que favoreçam a manutenção da biodiversidade aquática. E como lidar com esse cenário? É muito importante planejamento estratégico, educação ambiental, a inserção de políticas públicas, toda essa mudança de cultura. Temos que lidar com tudo isso. Esse é o nosso grande desafio. Aqui estão as referências que eu utilizei para estar fazendo essa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Estou aqui para dúvidas, esclarecimentos, o que vocês quiserem conversar a respeito. Obrigada pela apresentação, Fábio. Acho que tocou num assunto que acho que a gente não tinha falado, né, nada antes sobre como a água afeta a biodiversidade, então creio que o pessoal gostou bastante, eu pelo menos gostei. Eu esqueci de falar que o Fábio também já foi da trilha, eu não peguei quando ele estava, né, mas o pessoal, né, a Liane, a Amanda, falam com muito carinho de você. Que bom, boas memórias. Então, vamos abrir para perguntas, pessoal. Quem quiser mandar no chat ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Acho que se ninguém tiver, eu tenho. Primeiro pode receber os parabéns no chat. Mas Nossa, assim, eu agradeço fico. a todos. Pode responder. Não, só queria agradecer a todos. Obrigado pelos elogios também, pela atenção. Desculpa, Mônica. Não, imagina. Então, na verdade eu fiquei curiosa, porque você comentou do caso de Sorocaba, que a prefeitura tentou fazer um desassoreamento, mas usando dinamites não seria uma boa forma, eu ia falar a melhor forma, mas não seria uma boa forma. E aí eu não sei se você tem experiência ou conhecimento de alguma outra forma, de alguma alternativa, não sei, talvez algum caso de sucesso que você tenha para contar, que você saiba, para desassorear os rios urbanos. Nossa, é muito complicado, porque o processo de desassoreamento, ele acaba ressuspendendo todos os poluentes e contaminantes. O que a gente bate muito em cima é que desassoreamento é uma medida muito paliativa, porque você não acaba agindo não na raiz. O que a gente falou, o importante aqui em Sorocaba é vocês recuperarem a zona ripária dos rios, controlar esse processo de urbanização, ocupação, porque é tudo isso que acaba levando esse sedimento para o leito do rio. Eu não conheço nenhum caso de sucesso, mas o que geralmente faz, que foi o caso do vai fazer no fiscal, eles utilizam maquinário. Eles vão lá com o maquinário, retira todo aquele sedimento, acumula no canto. Só que se eles não mandam esse sedimento, não dá o destino ambientalmente adequado, quando chove, volta tudo para o leito do rio. A gente fica nesse impasse. Mas o que o pessoal tem empregado muito é vamos agir na causa raiz, não somente na consequência. Ah, legal. Acho que tem muito isso mesmo, né? De tentar começar a fazer, principalmente as políticas, a pensarem nas causas mesmo, né?
Mas obrigada. Imagina. A gente ouviu um pouco também nas outras palestras sobre revitalização de rios, né? Acho que talvez seja um caminho interessante também. É muito importante nesse trabalho por um aspecto que salientamos, que é importante você estar revitalizando todos esses corpos hídricos. Porque no caso de Sorocaba, teve uma parte dele que eles retificaram, né? Aí o rio perde toda aquela sinuosidade, e isso acaba propiciando muito a ocorrência de enchentes. Eles também degradaram várias áreas úmidas, acabaram construindo em cima. É por isso que sempre tem enchente na cidade, não tem jeito. Mas isso é importante, revitalizar tudo que é possível. Na situação em geral daqui da cidade de São Carlos, a gente pode dizer que vai bem ou nem tanto assim? Tem muito o que caminhar? Em São Carlos ainda temos muito que caminhar. A gente tem alguns bairros que, infelizmente, a rede de esgoto não funciona da forma como deve. No caso do Santa Felícia, realizamos 3 campanhas lá. Em todas as campanhas, o encanamento que transportava esgoto estava rompido, era muito velho. A gente via o esgoto caindo diretamente no rio. A gente tem que rever toda a nossa rede coletora, a gente tem que também direcionar o esgoto de alguns bairros que a gente tem ligação clandestina ainda. Muitas vezes, quando a pessoa vai construir a casa, ela deixa água pluvial junto com o esgoto. Isso acaba indo para o rio. Não seria a situação ideal. Então, a gente teria que ter um pouco mais de fiscalização. Em relação ao nosso manancial, o córrego despraiado está dentro da UFSCar, então a gente tem um controle do avanço urbano. Isso é muito positivo. A qualidade da água ali está sendo mantida. Mas em relação ao Ribeirão do Feijão, a gente vê um avanço das áreas agrícolas. Isso é muito ruim, porque apesar de ser uma área protegida por legislação municipal, a gente tem que ter um processo de ordenamento mais restritivo ali. Não é o que está acontecendo. A gente pode ver nesses últimos anos. E o perigo ali é a entrada de agrotóxicos na água. Isso afeta a biodiversidade e acaba encarecendo o tratamento dessa água para a população, já que você tem que utilizar mais aditivos químicos, filtros potentes para estar removendo tudo isso. Mas a gente precisa caminhar ainda. A situação está um pouco crítica. Mais alguém? Margarida. Pode falar, Margarida. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, obrigada pela apresentação. Eu queria entender também um pouquinho mais sobre a dinamite. É assim, porque eu tinha já escutado dragagem, né? Que essa é uma forma que se utiliza muito, né, para desassoreamento, mas que também é onerosa demais e não resolve o problema. Como você falou, é paliativo, mas com relação à dinamite nunca tinha escutado, né? Porque parece já uma coisa muito extrema. Então, não sei se você, assim, acho que não fizeram lá no final, né? Mas assim, como que é feito isso? Em que ponto do rio, né? Assim, eu imaginei um monte de coisa, mas não consigo, né, me localizar muito bem. Não sei se você pode falar um pouquinho disso. E agora eu faço outra pergunta, por favor. Claro, na questão da dinamite, tem alguns pontos do Rio Sorocaba que está bem assoreado. Qual que era a intenção deles? Era explodir aquilo para dissipar. Era só fazer isso. A gente falou assim, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente falou assim, ó, você vai responder todo o sedimento, isso vai matar os peixes. Porque lá em Sorocaba, a população tem uma relação muito forte com o rio. Se vocês andarem por lá, a gente tem ciclovia ao redor do Rio Sorocaba, a gente tem uma comunidade que pesca ali e se alimenta dos peixes que estão ali. A ideia deles é basicamente destruir esses bancos de areia que formam ali no meio do Rio Sorocaba. Eles só queriam estar espalhando mesmo, não era um processo controlado. A gente falou assim, é uma medida paliativa, não vai resolver nada, vai entrar sedimento de novo no rio e a gente vai ter a continuidade desse processo, vai ficar uma coisa cíclica. Mas ainda bem que eles mudaram dessa ideia. A gente pode debater muito esse tema num simpósio que chamava Conectando Pessoas, Rios e Peixes, que teve em 2018. A gente conversou bastante, tem alguns vereadores presentes, a gente demonstrou a importância de não fazer isso com o Rio Sorocaba. A gente mostrou, assim, aqui tem mais de 30 espécies, você vai perder tudo isso, não é possível agir dessa forma. Conseguimos convencer, mas é uma luta constante, porque muda a gestão,
Eu falo que graças a Deus vocês conseguiram, porque assim, na minha cabeça isso é uma loucura, né? Assim, uma coisa já muito radical, né? Realmente não vai resolver. E outra questão, Fábio, você falou nos parâmetros de qualidade da água, né? Conhecia todos, mas não o resíduo total. O que seria esse resíduo total? Como que é feito esse parâmetro, por favor? Ele é bem simples. Quando você coleta a amostra de água, a gente tem umas barquinhas de porcelana que a gente leva para uma estufa, deixa lá na chapa e você acaba evaporando nessas porcelanas 1 litro de água. Aí, como você tem o peso prévio dela, a partir da taragem você tem a quantidade de resíduo, que é todo aquele material particulado que está presente na água. Geralmente é o material responsável por assoreamento. Aí, com base nos valores de referência, você sabe se você tem uma grande quantidade no corpo hídrico ou se é uma quantidade pequena, que não merece tanta atenção assim. É uma medida indireta que a gente tem. Deu para entender? Sim, seria então sólidos totais, né? Isso, seriam os famosos sólidos totais. Então, e assim, eu achei muito interessante esses dois conceitos de complexidade da paisagem e homogeneização da paisagem, né? Como isso realmente é importante. Você falou da soja e realmente é muito triste ver, né? Eu viajei há pouco de Goiás para Minas, Minas para Goiás, não lembro, e é triste demais ver só campos de soja e parece que não tem mais nada, sabe? Postes de luz. E parece que dá assim como uma agonia, né? Você fala aí né, os pássaros, né? Os macacos, para onde que eles foram, né? Dá uma dor, né? É bem triste assim, isso. E acho muito interessante esse seu estudo. Os seus estudos. Muito obrigada. Eu que agradeço, compartilho do mesmo sentimento. Respondendo a Amanda, no doutorado eu estou trabalhando com reservatórios. Aí agora a gente está indo para uma parte mais de gestão mesmo. Estamos aplicando algumas ferramentas da gestão da qualidade, que é usual em empresas, para o manejo de reservatórios. Nosso intuito é usar essas ferramentas para a gestão da qualidade da água. E também estamos trabalhando com a paisagem. Estamos fazendo o link de como a paisagem interfere na qualidade da água e, consequentemente, isso afeta a biodiversidade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Quero cumprimentar o Fábio e agradecer, né, também. Muito obrigada, foi super didático. A gente, né, viu quantos fatores que tem que ser considerados, né, Fábio? Muita coisa para ser levado em questão, para entender a qualidade, que afeta a qualidade, né? Super, super importante mesmo, né? Estar estudando e a gente poder ter a oportunidade aqui de saber um pouquinho contigo aqui de tudo isso. Muito obrigada mesmo, muito legal. E eu fiquei curiosa um pouco para saber, Fábio, sobre a tua experiência lá na CETESB, não tem a ver aqui com a palestra, porque semana passada a gente teve a Clarice Bota, também fez uma apresentação aqui para a gente, e ela comentou que ela trabalhou muitos anos na CETESB e que foi uma época que a CETESB tinha bastante ação em relação às águas e tal, que ela acha que isso, nos últimos anos, perdeu um pouco, assim, né, que, por exemplo, a agência que tem aqui em São Carlos está mais focada, talvez, para outras questões, né, questões mais de vegetação, talvez, apesar que uma coisa está ligada na outra, né, mas o foco específico da água, assim, e tal. Como que tu avalia isso, assim? Faz tempo essa tua experiência de estágio? Onde que foi que você fez? Obrigado pelo carinho, Liane. A minha experiência, eu fiz estágio prático em 2015 lá. Uhum. Eu até lembro que um determinado dia veio uma ordem do Alckmin falando que era para ter economia. Era para diminuir visita de campo, era para conter gasto. Aí o pessoal começou a focar no que a gente chama de processo de agenda verde, que são esses processos ligados à vegetação. Uhum. Apesar
Isso, a gente ainda estava conduzindo algumas visitas. Eu lembro que no estágio a gente foi coletar efluente numa estação de tratamento de esgoto, para ver se estava tudo ok, e também fomos coletar o efluente de uma indústria. Nesse dia foi engraçado, que a gente começou a medir o pH, estava 6 ponto alguma coisa. De repente foi para 10. A gente andou um pouquinho, viu que estava fazendo um despejo direto no rio. Aí Nossa. isso foi até legal. Aí depois os técnicos foram lá, acabaram atuando, mas realmente a gente observa um enfraquecimento da CETESB nesse sentido. O pessoal estava trabalhando muito com análise de processo relacionado ao cadastro ambiental rural e também processo de desmatamento, coisas assim. Mas infelizmente acho que é a situação da CETESB como um todo. E respondendo a uma situação política mesmo, né? Que você mostrou aí com tanta lei que a gente tem, né? Com tanto dispositivo, como é difícil, né? Conseguir ter força para, né? Para que isso seja realmente levado em consideração, né? E como é importante a gente conhecer também, né? Porque se a gente conhecer e tiver como, né? Tiver se envolver também, a gente pode tentar estar cobrando alguma coisa nesse sentido, né? Sim, nossa, eu acho muito importante. Uhum. E, Fábio, como que está? Eu estou curiosa sobre essa tese, porque eu realmente acompanhei no tempo, quando eu fiz graduação, e depois era assim, um sonho até assim, trabalhar e fazer estágio lá, porque era, né? Eles têm acompanhado, têm aberto concurso ultimamente, não? Para talvez se as pessoas entrarem para trabalhar lá, conseguissem Olha, deu uma congelada. também nisso, né? Tá bem nisso. Acho que o último que teve, se eu não estou enganado, foi 2013. Então. Também está congelado. A gente está com um problema que alguns técnicos estão aposentando e não estão repondo. Uhum. Aí se sobrecarrega mais. Na unidade que eu estava, para vocês terem ideia, a demanda de trabalho era muito grande. Porque 8 pessoas tinham que lidar com 16 municípios. Então era uma área gigantesca, era o licenciamento ambiental, tanto que eles tinham que marcar previamente a visita para ir até a empresa ou fábrica para não perder viagem por causa de contenção de gastos. Eles ligavam assim, ó, fulano, amanhã eu estou indo aí fazer para tratar do seu licenciamento, renovação de licença. E a gente sabe que, querendo ou não, né, os empresários acabam se aproveitando disso, né? Vai lá, dá uma ajeitada nas coisas, mas está bem isso também. Como né, provocar, né, isso para no momento que a gente está vivendo, assim, que só, né, vê perda e tal, né, precisaria tanto, né, reforçar, né, essas agências, complicado, né, mas a gente tem que saber primeiro do problema para pensar até, né, como que pode pensar em pressionar, né, ou por onde. Eu concordo plenamente. Uma coisa legal é que o pessoal que mora, a associação que trabalha ali no Santa Maria do Leme, né, eles têm uma atuação bem forte, né? Sim. Eles sempre têm essa interface com a prefeitura, isso é legal. Iniciativas assim ajudam bastante. Locais, né, Fábio? Uhum. O pessoal da vereda, você fala, né? Aqui eu. Isso. Eu sempre falo, né, a gente mudando o nosso microambiente, a gente já está começando um processo, né? A gente vai influenciando outras pessoas e isso vai levando a modificações maiores. Assim, eu acho que esse é o espírito, né? A gente não pode perder a esperança e persistir resistindo. Isso é importante mesmo, né? A gente conhecer também por onde a gente quer, a gente ouve aqui, né? Discute e tal, por onde talvez a gente possa também participar aqui na cidade, talvez a gente possa no final fazer alguns lugares assim que as pessoas possam talvez, né, se engajar. É verdade, a veredas precisa sempre de mais gente também, né? Para conseguir. Legal, deixa eu terminar. Pode falar. Fala aqui. A Margarita falar. Obrigada. Não, eu ia falar sobre o Santa Maria do Leme, eu moro aqui do lado. Aí você falou, né, que eles têm conservado a vegetação, né, ciliar, o ripária. Só que eu falei tem a dona Helena, acho que chama, que acho que ela, não sei se da vereda ou da associação, e realmente ela mostrou até para a gente uma foto do antes e o agora, né? E ele foi todo meio que devastado.
também. Só que graças a essa associação, né, e trabalho dos moradores, tudo, ela foi recuperada. Então, como, né, esse trabalho, porque assim, a gente, né, na foto que ela mostrou, não tinha nada mesmo. E agora eu vou às vezes com meu filho aqui, né, no Parquinho do Amor, e o rio corre, né? Você vê limpo muitas vezes. É muito gostoso. Eu, por exemplo, adoro morar aqui do lado, né? Foi um abrigo na pandemia para a gente também, esse pedacinho de parque, sabe? Então, como esse trabalho todo da associação é valioso, mas eu não sei se tenha se perdido, porque eu estou vendo lixo demais. Até eu estava pensando, né, se a gente poderia fazer alguma campanha, alguma coisa para coleta desse lixo, né? Talvez a gente poderia ver com a associação, porque é impressionante, sobretudo o plástico, né? Que se vê nas margens, tudo mais, né? Mas é um trabalho muito interessante que foi feito pela comunidade para recuperar, né, toda essa mata ciliar que tinha aqui. Margarita, há quanto tempo você mora aí? Um ano e meio. Eu ia falar, porque o pessoal da associação tinha sempre campanha de limpeza, que eles mesmos, acho que umas 2 vezes por ano, pelo menos, tinha que saía para fazer limpeza, né, das margens do rio. Eu acho que foi suspenso por causa da pandemia, para ver como essa era uma ação pequena que faz diferença, né? Assim, que o pessoal se mobilizava e fazia e tal, e eu acho que justamente por causa da pandemia pararam de fazer, e talvez junto com isso mais lixo produzido, né? Que essa questão dos descartáveis na pandemia, que aumentou tudo, né? Como é importante mesmo, né? Vou ver se eu falo com a dona Helena. Obrigada. Pode falar. Ai, desculpa, só para comentar dos mutirões, eu também moro aqui pertinho do rio do Santa Maria do Leme, e eu participei de um mutirão durante a pandemia. Eu acho que teve 1 ou 2, mas realmente a ideia é tentar evitar aglomerar a gente, né? Mas teve. É que eu acho que esses trabalhos de formiguinha, eles têm que ficar se repetindo, né? Mas podemos tentar levantar a ideia, dar uma separada melhor nas pessoas, vamos de máscara, acho que dá. E não parar por aí, né, Mônica? Assim, que eu acho que também a gente estava com a experiência agora passando por uma experiência de um projeto do movimento que a gente chamou de movimento plástico aqui da UFSCar, né? Que tem inspiração numa associação que chama Break Free from Plastic, e eles recomendam que faça mutirão e faça, como eles falam, você possa fazer me fugiu o nome agora, mas assim, identificar quem são os principais poluidores, assim, tentar mapear as principais fontes de lixo que estão chegando ali, de plástico, por exemplo, auditoria, eles falam. Depois você divulgar quem são as principais empresas poluidoras, ou quem são os principais serviços da cidade que a gente está encontrando resíduo ali nessa área, para divulgar e cobrar um pouco desse pessoal também, sabe? Assim, há muito, sei lá, muito descartável vem de um determinado local, sei lá, McDonald's, não sei, estou chutando aqui, não é para falar mal deles, é só um exemplo, mas assim, aí vamos cobrar deles, sabe? De repente também pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Acho que juntar algumas ações assim seria bem legal, mas assim, ampliar, né, um pouco, porque é trabalho de formiguinha mesmo, né? E precisava a gente cobrar um pouco mais também desse pessoal aí, né? E é responsável no fim também, né? Por tudo. Mas legal. Nossa, mas achei muito legal essa ideia de mapear de onde vem, assim, tentar, né? Porque eu não sei. Não parei para reparar. Parece um negócio mais, sabe, difuso, assim. Uhum. Como a gente vai saber quem deixou aqueles lixos ali? Mas acho que dá para pensar. As marcas, a história de marcas que eles falam, né? Quem são as principais marcas poluidoras ali, assim, né? Que a gente poderia estar cobrando uma ação para ajudar, pelo menos, na sensibilização das pessoas, na diminuição do material que eles produzem para descartar, né? Alguma coisa nesse sentido, assim.
Sim, legal, eu gostei. Bem legal, acho que a gente podia pensar, porque porque realmente ali já é uma prática comum de anos que o pessoal da ilustração faz, né? Esses mutirões e tal. Muito legal. Nossas iniciativas assim são super importantes. Tem alguns casos de sucesso que eu gosto de comentar, que é Sorocaba. Em 2014, vários pesquisadores se reuniram e eles levantaram toda a biodiversidade que existia no município. Eles acabaram até lançando um livro que chama Biodiversidade de Sorocaba. Outro projeto legal foi que a prefeitura parou de fazer a roçada da vegetação na beira dos rios. Acabou deixando ali. Eles passaram também a fazer alguns refúgios para a biodiversidade. Aí surgiu o projeto Refúgios da Biodiversidade. Aí começou a haver mais avistamento de aves, entre outros animais ali. E também se inspiraram numa iniciativa estadunidense, eles realizaram o plantio de várias árvores, assim, para recuperar mesmo a vegetação. São algumas ações que ajudam muito nesse sentido. É muito importante. Mais alguém? Alguma coisa a acrescentar? A Regina também disse que já participou. Muito legal. Então, eu acho que é isso, gente. Eu coloquei o Forms no chatzinho. Então, vocês não esqueçam de preencher. Agradecer ao Fábio novamente por disponibilizar um tempinho para vir aqui falar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem é quinta-feira, não na quarta, lembrando. E boa noite, pessoal. Se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Boa noite, muito bom. Muito bom pensar também de novo nas possibilidades aí, né? Obrigada. Boa noite, pessoal. Fábio, obrigada. Obrigadão, Fábio. Parabéns pela palestra. Obrigada sempre pelo apoio. Imagina, gente, obrigado pelo convite. Foi bom ter ajudado vocês. Qualquer coisa, estou aí.